Muito bem, vamos lá. Prof. Sandra, por favor, se apresente e vamos criar o seu comando hoje. Bom, eu sou professora já há bastante tempo e estou descobrindo Descobrindo não, né? Eu estou cada vez mais apaixonada por essas formas, assim, da gente ter novas ideias e, principalmente, o que mais me ganha nessa metodologia de trabalho com a IA é envolver os alunos, né? Porque eu tenho uma diferença aí geracional que a gente não consegue mais fazer a mesma aula. E quando envolve jogos, eu tenho visto isso nas minhas aulas, especialmente no noturno, quando envolve jogos, quando eles querem se competir, quando eles querem mostrar, assim, fazer equipes, isso funciona muito. E eu tive uma excelente experiência nessa quinta à noite eu tenho uma aula, assim, de a noite toda. E aí a gente tem que buscar ideias, né, para não ficar muito monótono e não esvaziar a sala de aula, né? E, e eu tenho contado com a ajuda de uma aluna, né? Eu acho que é super importante a gente ouvir o aluno que está nessa jornada, né? O ponto de vista deles, o que eles gostam, o que eles querem, como eles querem aprender, né? E agora eu até acho, não fico tão assustada quando eu vejo os alunos chegando para aula na universidade com um fone de ouvido e um celular. E isso me deixava muito assim, meu Deus, mas não vai escrever uma palavrinha. E aí eu já fico pensando, poxa, minha aula tá uma porcaria, eu perdi a mão mesmo, né? 23 anos e eu acho que eu desaprendi a dar aula. Então, e tenho conseguido, assim, muita coisa legal com os recursos que eu aprendo todo dia, porque é assim, aos poucos mesmo, que a gente fica tão envolvida com outras ideias, né? Mas a mentoria e eu sou assim, a mentoria me ajuda muito. E eu sou assim, de assistir a aula e ficar pensando, né? O que é isso, né? Que coisa, que é isso? E o que isso vai refletir na minha prática, né? E tem refletido muito, assim, e o que eu falei no sábado, eu estou impactada ainda com a aula de quinta, porque foi um tapa na cara mesmo, assim. Organiza teu lápis, tu tem tudo aí, né? Pode, nem só o lápis, né? Organiza a tua vida, tá tudo aí. E é bem o que tu fala, Beatriz. Toda a minha experiência, tudo que não tem IA, né? Tá em mim, eu verificar aquilo, olhar aquilo. E eu tenho, né, a sorte, eu não acredito, mas a competência de ter ido buscar uma área que somos poucos, né? Uhum. E era isso que eu pensei quando eu fui fazer doutorado em toxicologia. Eu disse assim, eu tenho que arrumar uma coisa que não tenha muita gente. E porque senão a gente vai ficar sempre no mesmo, né? Uhum. E, e eu vim de um curso e de um mestrado muito forte, então eu queria mesmo uma coisa diferenciada. E eu consegui, só que agora eu tenho o compromisso de usar isso. Eu não, é isso que eu entendi da quinta, que eu estava muito impactada. Eu tenho o compromisso disso, de passar adiante isso. A minha formação foi toda na Universidade Federal. Eu tenho, tá coberta de razão, Beatriz. Eu cada vez mais me convenço que é uma questão até de obrigação a gente usar o conhecimento e, e disseminar, assim, eu sempre falo para os alunos, tem poucos toxicologistas, vamos estudar essa ciência.
Isso aí. E, de fato, tu tem toda a razão. Estou muito sensibilizada, assim. Tu vê que eu pego a aula, mas eu pego outras... Não, isso é incrível, Sandra, é incrível, Eu incrível. pego outros enfoques, assim, que tem muito a ver com o que eu quero, com o que... Meio de missão de vida mesmo, né? Muito além de ciência. Muito bem. E a ciência já é tanto, né? Sim, com certeza. É unir, né, as duas coisas. Exatamente. E olha só, falando em união, daqui a pouco eu vou fazer vou mostrar uma coisa para vocês. É bem legal que eu encontrei na farmácia com inteligência artificial. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vi a Você postagem. viu? Você viu? Eu vou mostrar aqui depois para vocês. Mas, prof. Sandra, realmente é muito lindo assim ouvir esse teu depoimento, porque às vezes eu sei que muitos que estão aqui, olha, a gente já é mais de 50 aqui na aula, né? Você acha que não é possível, e essa sua visão, nossa, eu ficava apavorada com ver um aluno vindo com o celular e o fone de ouvido para a sala de aula. E agora você já sabe, tem noção que ali dentro ele tem um mundo. Né? E não é mais só sobre o conteúdo, é o que a prof. Sandra gera de conexões ali que vão transformar a vida deles. E você me falou uma coisa, sábado falou hoje, e isso me marcou, assim, desde sábado, né? Que você está impactada com a aula. Não é sobre a ferramenta, Uhum, é sobre o que a gente faz com a ferramenta. exatamente. E aí, o que eu tenho visto muito hoje, e talvez até os cientistas de IA que estão aqui talvez vão falar, né? Eu tenho mudado muito também a forma como eu venho trazendo as coisas aqui, e inclusive aqui na aula de segunda-feira. Porque não adianta nada vocês dominarem a ferramenta se vocês não sabem de fato usar ela de forma inteligente. Não sabem como aquela ferramenta de inteligência artificial vai impactar na vida de vocês. Como usar aquela ferramenta de forma estratégica. Porque para produzir, todas elas produzem para fazer um plano de aula, para fazer. Hoje todo mundo já sabe disso. Para fazer um roteiro de atividade, para criar alguma coisa, todo mundo já sabe. Mas como eu posso usar a inteligência artificial para realmente ver aquilo que eu não estou vendo? Para fazer com que ela tenha farol alto, que ela encontre coisas que eu não estou enxergando, que ela me traga coisas que eu não estou vendo. Tá? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E foi muito importante isso que você trouxe, assim. Mas vamos lá, como é que eu posso te ajudar hoje? Como que nós, provavelmente, mais de 55 pessoas que estão aqui na nossa aula, criando um comando de inteligência artificial. Como que eu posso te ajudar hoje? Vamos fazer uma aula, uma atividade de uma aula? Você que manda. Tá. O que eu ainda não acertei, assim, toxicologia ambiental e resíduos eu já acertei, já ganhei a tudo. Perfeito. Agora, o que eu ainda preciso envolver mais é na disciplina que eu estou fazendo imunotoxicologia. Especialmente, assim, desreguladores endócrinos. Tá certo que a gente está na fase da disciplina ali que é mais revisão de fundamentos da imunologia, e isso é muito, muito amplo, muito cheio de CD isso, CD aquilo, a Sandrine está aí para... E muito além disso, eu quero mostrar para eles que as nossas exposições no trabalho, em qualquer situação, e sempre existe exposição a substâncias tóxicas, mas a gente precisa verificar como é que isso funciona. Já mostrei várias as agências internacionais que mostram e agora a gente está na fase assim, eu mostrei que quando na vida intrauterina nós já temos um desenvolvimento imunológico. O que que a nossa mãe se expõe, pode, né, a gente pode carregar a memória imunológica quanto a isso, e aí, então, eu lancei ali uns artigos sobre Zika vírus,
essa toxoplasmose, todas essas exposições em que podem marcar, né, a nossa vida intrauterina, quando a gente nasce, depois o nosso sistema imunológico, assim como o sistema nervoso, evolui, né, vai crescer, na verdade, amadurecer. E só que daí eu fiquei um pouco frustrada, porque eles me disseram, vamos fazer um estudo dirigido, então vamos fazer em casa. Eu mostrei para eles que eles podem fazer resumos das coisas, assim, pelo notebook LM, mapa mental. Eu disse para eles, isso não me mostrem, não me devolvam isso, porque isso eu sei. Eu queria que eles chegassem a uma conclusão, só que ainda não consegui envolver toda a turma. Tá, perfeito. Então vamos lá. É denso, né? É denso, mas eu já escrevi um monte de coisa aqui, ó. E por isso que é difícil, né? Sim, mas a inteligência artificial pode nos ajudar. Sou professora de toxicologia para estudantes de imunotoxicologia no curso de qual curso é, prof? É toxicologia analítica. Pode, eu tenho uma aula, por exemplo, de imunotox, mas é muito geral na biomedicina. E pode ser até biomedicina, mas é que daí não é tão específico. Esse curso é específico em toxicologia, né? Tá, então vamos lá. Mostrei para os alunos que a vida intrauterina, o desenvolvimento do bebê já está associado à exposição da mãe aos diferentes agentes, e isso interfere na vida adulta. Pessoal, olha só, aqui, ó, eu trouxe, tá, a persona, um pouco da persona, né? O que ela é? O que a prof. Sandra é hoje? Ela é professora de toxicologia para os estudantes de imunotoxicologia do curso de toxicologia, tá? Depois, tudo que a gente trouxe aqui, ó, é o roteiro. O roteiro, ela traz o quê? Ela traz tudo que ela já fez. É o que ela já vem trabalhando, ela está trabalhando os desreguladores. Quero mostrar para os alunos que as nossas exposições diárias podem interferir sobre os nossos organismos. Mostrei para os alunos que a vida intrauterina, então eu já trouxe aqui todo um roteiro. Depois do roteiro, a gente tem que trazer o objetivo. Meu objetivo é criar alguma atividade inovadora que engaje os estudantes com a temática. E, no final das contas, esse é o teu objetivo, né, professor? Exato. É engajar mais eles, tá? Então, aqui a gente colocou o objetivo, agora a gente precisa colocar o verbo de ação. Então, sugira pelo menos 5 atividades que eu possa fazer com estes estudantes do ensino superior. Agora, então, depois que a gente coloca o verbo de ação, aqui é sugerir, né? Ele tem que sugerir alguma coisa, a gente vai colocar especificações. Essa especificação é nós falarmos o como. Então, a gente vai colocar assim, ó. As atividades devem ser elaboradas de acordo com a taxonomia de Bloom, utilizando metodologias ativas e com inteligência artificial. E aí eu vou colocar assim, metodologia e ativa. Por que eu coloquei metodologia ativa com inteligência artificial? Porque a metodologia e ativa é um método novo e ele ainda não tem o nome. Se eu colocar só o nome, às vezes ele dá um bug, ele não traz exatamente o que a gente precisa, tá? Por isso que eu fico reafirmando para ele. Então, aqui eu trouxe especificações. As atividades devem ser elaboradas de acordo com a taxonomia de Bloom, utilizando metodologias ativas com inteligência artificial. Vejam que aqui, então, eu tenho a persona, eu tenho aqui todo um roteiro, eu tenho o objetivo,
eu tenho o verbo de ação e eu tenho as especificações. Só faltou o S, que é de sofisticar. Só que o S a gente vai dar depois, que é adicionar camada de complexidade. Então, vamos ver o que a inteligência artificial vai trazer para nós aqui para ajudar a Prof. Sandra. Para quem chegou agora, a metodologia Profs está disponível aqui para vocês. Eu vou copiar e colar de novo aqui no chat para vocês guardarem a metodologia, tá? Prof. Sandra, olha só, aqui estão 5 propostas de atividades inovadoras para engajar seus estudantes. Mapa da exposição pessoal com IA. O objetivo, compreensão e aplicação. Identificar fontes cotidianas de desreguladores endócrinos. Isso aqui eu já achei muito legal. Sabe por quê, prof? Por quê? Os alunos têm que identificar no seu dia a dia. E o que você poderia levantar aqui? Cosméticos. Uhum. Por exemplo, eu li um estudo, eu tenho 2 filhos pequenos, para quem não sabe. A Maria tem 4,5 e o Giuseppe tem 9 meses. E eu estava lendo esses dias um estudo até da questão das maquiagens, que hoje, com essa história da adultização que as mães passam... Gente, eu li até um estudo que das crianças com 6, 7 anos, os pais passando desodorante. Aqui tem coisa de prata, tem vários compostos químicos. E o quanto isso está acelerando, daí, tipo, maquiagem, perfumes, o quanto isso está acelerando a puberdade. Né? Eu li várias coisas sobre isso. E olha só, isso aqui é legal. Fazer com que os alunos identifiquem no seu dia a dia. E eles poderiam até trazer para a sala de aula. Ó, a missão de vocês é identificar em casa e trazer para a sala de aula e fazer uma bela discussão. Atividade, ó. Os alunos utilizam aplicativos para listar hábitos, alimentação, cosmético. A IA sugere produtos e os grupos constroem um mapa de exposição usando ferramentas. E olha só que associação legal aqui, prof. Sandra, olha só. Poderia, inclusive, aqui, eles associar depois o que a inteligência artificial trouxe para eles com o que eles têm em casa. E ele sugere aqui usar PBL, que esse PBL que vocês estão vendo aqui, que é o PBL tradicional, ele não existirá mais, pelo menos na comunidade Professor Z, porque tem novidade vindo por aí, tá? Mas, por enquanto, só os cientistas IA sabem, porque eu já contei para eles. Mas olha só, produto final, comparação entre as exposições do grupo e uma discussão. Isso aqui eu acho, especialmente com a gurizada, ia gerar uma discussão bem legal. Análise crítica de artigos científicos com IA. Aqui, eu acho que esse aqui não engajaria tanto, tá? Esse que eu fiz e não foi... Não fui feliz. O primeiro é perfeito. Pois é, porque envolve... Olha só, por que esse primeiro é perfeito, pessoal? E aqui eu estou trazendo a minha expertise de estudar o perfil das gerações e como as novas gerações aprendem. Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Geração Z, que é 90% dos estudantes que estão no ensino superior, eles querem coisas que correlacionam com o dia a dia deles, tá? E isso é muito importante. Por exemplo, imagine as gurias, né? Eu vou falar gurias aqui porque a gente está falando do Rio Grande do Sul e o povo de Porto Alegre adora as gurias. Mas imagine as gurias, as meninas, trazendo isso, trazendo as suas maquiagens, o seu shampoo. Será que tem? Será que não tem? Olha o quanto isso envolve o dia a dia deles. Tá? Não serve só para a geração Z, serve para a geração alfa também, que está no ensino fundamental e saindo no ensino médio, tá? Esse aqui, a análise, não funcionaria com geração Z. E olha só, aqui no comando nós poderíamos ter colocado que são estudantes de geração Z. Isso também já ia ajudar, tá? Aqui ele traz um estudo de caso com simulação, relacionar a exposição materna aos impactos do sistema imune adulto. A IA apresenta diferentes perfis de gestante. Olha só que legal. E os grupos simulam, com o apoio da IA, criar uma linha do tempo ilustrada da vida adulta, simule... a metodologia ativa poderia ser uma simulação e dramatização, inclusive, uma linha do tempo digital e apresentação do storytelling. Prof, isso aqui também dá para fazer. Eu acho que aqui dá para fazer os dois, porque eles estão trazendo aqui os dois lá, está trazendo duas coisas, entende? Primeiro, identifica do aluno, depois eu vou lá para a mãe.
que entra a questão dos conteúdos, tá? Depois, um debate inteligente com o chatbot de posição oposta. Discutir políticas públicas também é legal, tá? Projetos criativos, campanha educacional com IA, produzir materiais educativos para a conscientização pública. Eu acho que esse aqui cabe mais como uma extensão, não como uma atividade para fazer em aula mesmo, só se a disciplina tiver carga horária de extensão, que hoje em dia também boa parte das disciplinas tem, porque é obrigatório pelo MEC. Mas eu acho, prof, que você já tem duas situações legais aqui, tá? Sim, não, O mapa da exposição, esse aqui tem que fazer. Esse aqui vai ser show, os alunos vão amar isso aqui. Eu pensei agora, como eles também gostam, assim, vamos fazer a avaliação em EAD. Agora eles pegaram essa coisa de fazer em casa. Uhum. E aí eu acho que se eu consigo, naquela outra, eu consigo envolvê-los, e daí eles vão vir com as maquiagens, os shampoos, e a gente sabe que os meninos também, né, eles utilizam gel de cabelo, sei lá. Sim. Daí também vai ficar, daí eu acho que eu consigo fazer. Tem produtos que a gente nem sabe que os meninos usam e que a gente pode pedir para eles trazerem. E a indústria cosmética tem muita coisa, e hoje eles já sabem que é um bom cliente deles, os homens. Exatamente. E isso é muito legal, porque eu sempre digo assim, e quando não é testado em humanos, não, quando não é testado em animais, daí eu sempre largo essa pergunta: isso é bom? Será que isso é bom? Tu é a primeira pessoa que metaboliza, excreta, e tem todas essas questões, né, que a gente vive, que essa substância vai ser utilizada? Isso é excelente. Né? Eu faço sempre essa pergunta, assim, que tem sempre aquelas pessoas que acham que isso é a melhor coisa que tem. Nunca em toxicologia. Isso, professora, sabe que é uma coisa bom. É uma coisa bem legal isso que tu traz, porque a maioria das pessoas, eu falo, né? Falam sem saber do que estão falando, e esse é o grande problema que nós temos, talvez, no mundo, né? Todo mundo quer dar opinião e, no fundo, muitos não sabem do que estão dando opinião. Eu sempre falei isso. Eu não quero que eu seja a primeira pessoa a testar. Testa no animal. Imaginem se você quer que o teu filho seja o primeiro a fazer o teste de um produto. Então, quem defende essa questão de não fazer teste em animal tinha que se disponibilizar a primeiro testar nesse povo que defende isso, para depois, porque a gente já sabe que o metabolismo dos animais, ele traz similaridades para o humano, e você conseguiria evitar um monte de coisa testando em animais. Um monte, e os animais estão aí para isso. Não quero ser mal interpretada com isso, no sentido de você ter os animais, um coelho, por exemplo, a reprodução do coelho é absurda, né? Eles se autorreproduzem absurdamente. Então, você consegue utilizar esse animal para isso. E eu já vou passar a palavra para quem está com o braço erguido. E olha só que o que eu estou falando aqui foi complementado com uma doutora em toxicologia, que cuida dos humanos, né? Que tem esse olhar. Mas é polêmico, Beatriz. É bem polêmico. É muito polêmico, né? É extremamente polêmico. Prof. Sandro, o que eu quero agora? Ó, a gente colocou, depois eu vou compartilhar o link. Se eu esquecer de mandar o link aqui, eu compartilho o link do que eu produzi aqui para ti, tá? O prompt já está aqui no chat, inclusive, para quem quiser, tá? Mas eu compartilho esse link para a prof. Sandra receber isso aqui pronto. O que acontece agora? Eu quero criar camada de complexidade. Lembra que o S do profes é camada de complexidade, é sofisticar. Eu vou pedir, então, aqui, ó, quais informações adicionais eu poderia incluir para melhorar a sua resposta? Depois que eu dou um comando desse formato, que a gente fez toda
uma estratégia de roteiro do que a gente quer, da onde a gente quer chegar, aí sim você pode pedir camada de complexidade. Vocês não podem começar um comando de inteligência artificial dizendo quais informações eu preciso dar para você criar o melhor projeto, a melhor atividade. Por quê? Não tem contexto. Primeiro tem que ter contexto. Depois que você faz um super contexto, que você diz aonde você quer chegar, aí sim você vai adicionar camada de complexidade. Porque senão você vai terceirizar tudo para inteligência artificial. E quem me acompanha aqui sabe o quanto eu prezo pela conexão humano-máquina, quando a gente é capaz de co-criar coisas juntos. A inteligência humana conectada às redes neurais naturais conectadas com as redes neurais artificiais. Prof. Sandra, olha só o que ele trouxe aqui. Ó. Qual é o nível desses alunos? Início, meio ou final de curso ou é pós-graduação? Pode me dizer. É graduação no... Acho que tá bem perdido, assim, mas eu acho que é mais pro final, que é uma disciplina mais específica, né? Uhum. Eles já têm experiência prévia em imunotoxicologia ou estão no básico? Eles têm experiência em imuno, porque eu tenho vários alunos que já são profissionais, é a segunda graduação, né? Ah, perfeito. Qual familiaridade eles têm com as ferramentas digitais de inteligência artificial, por exemplo? Ah, isso é interessante, porque quando eu falei do notebook LM, eles ficaram com aquela cara de puxa, ela sabe. Ela sabe, né? Eles têm muitas. Então, às vezes não é muito divulgado, mas eu sei, porque a gente conhece, né, o Sim. vocabulário do aluno não Aham. condiz com o que ele apresenta ou escreve Exatamente. como trabalho de aula. É o que eu falo, quando o professor domina IA, ele consegue identificar facilmente quando o aluno está usando inteligência artificial. Eu não sei o que é, mas eu sei que não veio do aluno. Eu acompanho Exatamente. eles, né? Exatamente. Prof. Sandra, quantas aulas ou encontro você planeja destinar para essa atividade? Olha, eu acho que é possível. 2 aulas são uma disciplina de 45 horas, um encontro de 2 horas e meia, eu acho. É um bom Então, tempo, sabe? Por isso que eu tenho que envolvê-los. uhum. E não deixar a oportunidade passar, né? Isso é um Sim, exatamente. conhecimento que a gente não tem tanto tempo assim com outros Exatamente. em disciplinas tão específicas. Já que saiu de casa à noite, vamos aproveitar. Exatamente. Olha só o que ele começou a perguntar. Objetivos de aprendizagem. Vocês quer que eles aprendam conceitos fundamentais, desenvolvam pensamento crítico ou produzam algo aplicável à sociedade? Olha, eu quero que eles desenvolvam pensamento crítico, porque eu acredito que sabendo interpretar, eles vão filtrar as informações corretas que tem Uhum. hoje na internet. Quais são as competências mais decisivas para você? Científicas, comunicacionais, éticas ou tecnológicas? Eu acho que científicas e éticas. Tá, eu vou só colar todas aqui, daí eu excluo. Ah, todas também é uma boa pedida, né? Deixar essas duas. 4. Recursos. A universidade permite o uso de IA nas atividades? Se eles Olha, não permitem, a professora permite. porque a gente tem o acesso ali ao, Uhum, ao notebook LM, eu mostrei para eles, mas eu não sim. sei nem se eles usam a internet da Eles universidade, não usam. computadores da universidade, A maioria não usa, a eles, maioria usa os seus próprios, porque eles sabem é, que se usar a internet da universidade, às vezes é cheia de bloqueio. E aí eles usam o 5G. Então hoje não muda muito, né? é, Vai ser uma avaliação formativa, vai ser somativa. vai ser somativa.
É uma parte Uhum. da nota. Muito bem, então a gente já respondeu tudo aqui, tudo que ele pediu para melhorar, agora ele vai melhorar. Tá? Então, ele traz um dilema ético da exposição à imunotoxicidade aqui, ele traz todo um passo a passo aqui, do conhecimento à ação, ciência aplicada, um projeto de comunicação científica com IA. Então, ele trouxe mais 2, mas eu acho que aquele primeiro lá em cima ainda é o melhor. Eu também gostei mais do Eu vou primeiro. pedir para ele descrever melhor esse. Considere as informações adicionais e descreva melhor esta atividade. Pessoal, vejam que aqui, olha o quanto é importante o professor olhar para a atividade. O professor ter esse olhar para a atividade, para o que a inteligência artificial produziu, para o perfil do aluno, isso faz toda a diferença. Olha só, prof. Sandra, ótimo, vou detalhar a atividade, considerando seus alunos no final do curso, já com bagagem de imunologia, boa familiaridade com tecnologia e foco no pensamento crítico e competências científicas e éticas. 2 encontros de 2h30 com avaliação somativa. Mapa da exposição com IA. O objetivo geral, a estrutura detalhada pré-aula. Os alunos recebem artigos selecionados sobre desreguladores endócrinos. A orientação, trazer para a aula uma breve lista de produtos e rotinas do cotidiano. Isso aqui, pessoal, é taxonomia de Bloom pura. Por quê? O aluno tem uma preparação em casa. Então, quando ele chegar para a sala de aula, a gente já começa da base, lembrar e compreender. Aqui a prof. Sandra já vai conseguir fazer com que eles retomem o conteúdo e, a partir disso, que eles também consigam compreender aquele conteúdo a partir do que eles leram. Por quê? O que a prof. Sandra poderia fazer aqui? Ela poderia dizer assim, olha, pessoal, eu vou mandar 2 artigos curtos, não pode ser artigo extenso, porque a geração Z não vai ler, tá? Ou você vai usar um artigo e dizer, olha, utilize a inteligência artificial, tá? E aí você vai dizer, ó, a partir desse estudo, desse artigo, desse texto, vocês precisam trazer, então, os produtos. E aí você começa a linkar, e vai começar a ter um monte de link, né? Aí a prof vai fazer a abertura, né? Uma dinâmica, pode ser no Kahoot, pode ser outras atividades aqui. A construção do mapa, então, a interação com IA, validação, ó, na validação eles vão buscar em plataformas a questão dos achados de inteligência artificial, ó, registrar achados de IA e achados de evidência, a construção colaborativa desse mapa de exposição coletivo, aí trazer o dilema ético, ó, cada grupo escolhe uma situação do mapa e formula um dilema, tá? Responsabilidades da indústria, das políticas, das escolhas, daí o fechamento. A aula 2, começa com uma nuvem de palavras, também entrando aqui em metodologia de Hopes, porque no primeiro passo é você revisar o conteúdo. Para revisar o conteúdo, uma metodologia de nuvem de palavras é essencial. A aplicação prática aqui, né? Toda a aplicação e o fechamento. Aí os critérios de avaliação para a prof aqui fechar. Sensacional, prof. Tenho Sensacional. certeza. Agora eu já tenho que trabalhar. Antes eu tinha que ter uma ideia que eu nunca não conseguia ter mais ideias ainda, né? Já tive tantas ideias. Agora não estava funcionando. Mas muito legal. Olha isso que importante, prof. Sandra. Eu tinha ideias, mas não sabia, não estava funcionando as que eu tinha aplicado. Nós usarmos a inteligência artificial para nos ajudar a fazer isso. E vocês viram toda a contextualização que eu dei ali, né, para que ele criasse tudo isso aqui. E agora, com certeza, a prof. Sandra já vai conseguir aplicar isso no dia a dia. E, inclusive, já estou mandando para a prof. Sandra o chat que a prof. Sandra vai poder abrir. Todos os cientistas de IA lá do programa de mentoria podem abrir direto e acessar esse conteúdo direto.